que dizem ser uma data auspiciosa. Hoje, dia 11/11, começando essa live aqui às 21h21. Inclusive, por falar nisso, esses números, me perguntaram essa data de hoje, já me perguntaram sobre esse horário, 21h21. Gente, sabe o que é? Primeiro, 21h21 é perfeito para mim, porque eu já consegui dar janta para as minhas filhas, tomar banho, botar elas encaminhadas para dormir e tá cedo para eu dormir. Então é um horário assim bacana. Mas o número repetido 21h21, isso é uma espécie de estratégia neurocientífica, porque o diferente costuma nos prender. Então é para ajudar as pessoas a lembrarem esse negócio de 21h21 aí, ok? Então vamos lá, um monte de gente querida. Oi, Roberta. Oi, Jussara, meu amor. Tem uns nomes que eu não consigo entender. Isis, minha madrasta querida. Camila. Camila, eu acho que eu vou contar uma história que você conhece. Assim como vou contar algumas outras histórias que algumas pessoas conhecem aqui. Nesse tema de hoje, que é ressignificar. Né? A palavra ressignificar, ela nos conta, ela nos diz de um novo significado, atribuir um novo significado. Olha só, você mesma que está dizendo eu aí no Instagram. Oi, pessoal. Essa live vai ficar gravada 24 horas depois, se alguém não conseguir ir até o fim, mas eu pretendo ser mais objetiva para a gente ter um tempo para ficar tranquilo, descansando com os familiares. Pois bem, eu quis falar de ressignificar, me pediram, uma vez que eu fiz uma enquete, me pediram, achei bacana, mas esse termo ressignificar tem tudo a ver com a questão da percepção que eu tanto falo aqui para vocês em relação à nova medicina germânica. O que acontece? Lembram quando eu falo do DHS, que é o impacto emocional negativo que nós sofremos? A maneira como nós percebemos os eventos da nossa vida é que vão dar o contorno de problemas que nós poderemos ter ou não. Às vezes nós percebemos com leveza, com suavidade, com positividade, e aquele evento ele não vira nenhum problema para nós, né? Mas às vezes não. E tem umas pessoas que tendem a ter mais dificuldade de perceber as coisas com leveza, com positividade, com suavidade. Essas pessoas, elas podem checar as suas referências, porque quando a gente é convidado a pensar sobre ressignificar, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que nós conseguimos ressignificar, ou seja, significar uma outra vez um mesmo fato, de acordo com as referências que nós temos. São referências de uma conversa com um amigo, são referências da psicologia, das diferentes abordagens, referências da filosofia, referências de valores, de perspectivas que a gente às vezes vê à nossa volta. Tem gente que reclama demais da vida, ou algum conhecido leva num asilo, leva num lugar e a pessoa ressignifica a percepção dela do tipo, eu não tenho problema. Por exemplo, então, são muitas as experiências e as referências que nós podemos utilizar para ressignificar as coisas da nossa vida, quando a gente quiser ressignificar. Se acontece um fato e o significado é positivo, é bacana, não acarreta nenhum problema, não precisa mexer não, para que mexer em time que está ganhando, né? Eu quero, antes de eu citar alguma teoria a mais, eu quero contar algumas coisas aqui para vocês de histórias que já me chamaram a atenção ao longo da minha caminhada aí no mundo psi, né? Uma caminhada que começou com 16 anos, praticamente ontem, então eu tô com 25 anos de caminhada nessa seara aí. Eu estava me lembrando, agora há pouco que eu estava sentando para ligar aqui, que uma das questões, quando eu comecei a fazer terapia com 16, 17 anos, é que eu tinha uma reclamação relacionada à minha querida mãe.
eu sentia que ela era meio ausente. Eu sou caçula, temporona. Quando eu nasci, minha mãe tinha 36 anos, tinha duas filhas, pré-adolescentes, ah, trabalhava. Minha mãe é pedagoga, né? Deu aula a vida toda, trabalhou em escola a vida toda. Então é natural que o tempo dela fosse escasso. E aí, quando eu cheguei na adolescência, que eu comecei a prestar atenção assim no movimento das mães das minhas amiguinhas, e eu fiquei assim, nossa, minha mãe não me leva na casa das amigas, não me leva no médico, não me leva no inglês. Minha mãe nunca catou piolho em mim. Eu tive piolho quando eu era criança, umas 2, 3 vezes, sei lá. E eu comecei a ficar ressentida. E aí eu comecei também, tive uma adolescência assim com uma fase meio rebelde, aí eu comecei a me sentir meio abandonada, meio negligenciada, né? E enfim. Aí eu lembro que teve um dia que eu estava falando algo relacionado a isso e eu tive uma ressignificação. A partir das pontuações de algumas intervenções na época psicanalista, minha querida psicanalista Luciene, eu enxerguei um outro ângulo dessa história. Eu percebi que eu virei a pessoa, que eu estava virando a pessoa que eu era, graças ao tempo e ao espaço que a minha mãe me dava por conta da rotina dela. E assim, isso são coisas que vão voltando em alguns momentos que a gente para refletir sobre a nossa vida. Há pouco tempo eu pude perceber, por exemplo, que embora minha mãe não foi aquela mãe tão presente, que catou piolho, etc e tal, mas o olhar dela me acompanhava. E era um olhar meio assim, meio de lado, assim, como quem diz, eu tô te vendo aqui, eu tô cuidando de muita coisa, mas eu tô te vendo, eu confio em você. E isso foi fundamental. É, eu percebo assim que muitas coisas que eu fiz na vida, muitas coisas que eu faço, a minha identidade mesmo, a dinâmica de funcionamento é muito relacionada a essa ausência de uma presença idealizada na minha cabeça adolescente. Eu me lembrei, por exemplo, em um processo terapêutico, que teve uma situação que foi um marco para mim, positivo, assim, eu lembro que eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, e minha mãe estava costurando umas coisinhas num quarto que tinha no fundo da casa, e eu pedi para ela fazer um vestidinho para uma boneca para mim. Ela falou assim, não tenho tempo. E eu fiquei bem quietinha perto dela, olhando como é que ela ligava a máquina, como é que ela mexia, como é que era a sequência, e na hora que ela levantou, eu dei uma espiada, corri, sentei e costurei um primeiro vestidinho para uma boneca para mim. Foi um vestidinho tubinho, né? Uma coisinha meio horrorosinha, mas eu fiquei super feliz. E é claro que eu não pensei isso, não foi nada racional, mas aquilo teve um registro sensorial para mim, do tipo assim, descobri o segredo da vida agora. O segredo da vida é não depender de ninguém. O segredo da vida é quando eu quiser alguma coisa, eu conseguir por mim essa coisa. E isso foi muito importante no meu processo de vida. Na verdade, eu obtive muitas coisas por conta disso, não somente por conta disso. É claro que tem muitas outras variáveis combinadas, né? Eu dar conta de fazer alguma coisa por conta da indisponibilidade naquele momento da minha mãe foi importante, mas toda uma base amorosa dela, do meu pai, que sempre me apoiou, sempre esteve junto, é como se eu sentisse minhas costas quentes para poder ir para o mundo, para poder dar conta das coisas. E as coisas que eu resolvi buscar, que eu desejei na minha vida, olha, se eu não conseguir, eu não tô nem lembrando assim, mas se eu não conseguir, eu cheguei o mais próximo possível e tá tudo bem, tá tudo certo. E eu tenho profunda gratidão pela postura da minha mãe. Quando a gente fala de mãe assim, né? A gente emociona. Eu tenho profunda gratidão. E todos nós podemos ter um olhar mais positivo para as nossas questões, né? Eu brinco muito no consultório que às vezes tem coisa na nossa vida que a gente fala que foi uma merda. E ok, foi uma merda, mas a gente pode transformar merdas em adubo.
Se for uma merda, transforma em adubo. Você vai deixar aquela porcaria ali estragando o ambiente e vai precisar demolir um cômodo da casa porque apodreceu tanto, você não fez nada com aquilo, ficou só sendo uma merda mesmo. Pelo amor de Deus, gente. É o famoso fazer limonada com limão, botar um açúcar. Tem gente que coloca até uma cachaçinha e se alegrar com isso, e se alegrar com a oportunidade, porque sempre, seja dificuldade, seja facilidade, tudo que acontece na nossa vida é oportunidade para alguma coisa. E se a gente consegue ter esse olhar de ver a oportunidade, ver o ganho que pode se abstrair dali, esse é a perspectiva subjetiva em nós que possibilita que a gente ressignifique as coisas sempre que a gente precisar dessas coisas. Quero dar mais alguns exemplos aqui de ressignificar. Então, considerando que a psicanálise diz que tudo é uma questão de significantes, né? Tem todo um estudo da cadeia de significantes, e a gente pode trocar os significados. A nossa subjetividade humana, a nossa riqueza humana nos possibilita isso. Basta que a gente se movimente internamente e nos auxilia a fazer esse movimento interno, as referências que eu estava citando, conversa com amigo, filosofia, psicologia, um bom filme, enfim, uma meditação, uma experiência com esporte, aonde você sente diferente. Ontem eu assisti um filme com o Alessandro, super bacana, da história real do Éder Joffre. Como é que é o nome do filme? Você lembra, Alessandro? 10 segundos para vencer. 10 segundos para vencer. Filme bacana, eu adoro filme real, né? Aonde ele passou uns perrengues, ele teve uns problemas, mas a postura dele, a maneira como ele significava as coisas, manteve ele numa dinâmica de funcionamento que levou ele aonde levou. Ele foi campeão mundial de boxe e ele é uma grande referência dentro do esporte brasileiro, né? Eu me lembro que eu estava esses dias assistindo Constelações, já tem alguns dias, então eu acho que não tem problema nenhum eu falar. E teve uma história que eu fiquei vendo, e assim, achei uma grande honra poder assistir aquilo. Sentou uma mulher, e ela estava assim com uma aparência bastante sofrida, bastante maltratada. Ela chegou, ela não conseguia nem começar a falar. E a questão dela, o tema dela para ser constelado, para ser trabalhado, era relacionamentos. Ela não conseguia fazer um vínculo de relacionamento satisfatório, né? E para resumir a história, porque eu não quero ficar detalhando uma constelação aqui, mas a questão é que ela é a filha mais velha de um casamento aonde no parto do irmão houve um problema de saúde e a mãe ficou com algumas sequelas graves, né? Houve uma falta de oxigenação cerebral na mãe, o bebê ficou bem, mas a mãe não. E aí a intervenção que foi pontuada é que é como se uma parte da alma daquela mulher desejasse que não fosse a mãe dela que se ferrasse naquela experiência, porque é como se ela tivesse perdido, de alguma maneira, a mãe, na significação, na percepção dela, de hoje, de logo após, né, ela era criança quando isso aconteceu, quando essa mãe teve essa segunda gestação e aconteceu isso, mas foi muito bacana a maneira que o processo foi conduzido, e para mim que estava assistindo, teve um momento marcante, que eu imagino que deve ter sido marcante também para essa pessoa, essa constelada, que foi quando o constelador, nosso professor, virou para ela e falou assim: qual mãe não iria se dar em sacrifício num movimento profundo de alma? Porque, assim, claro que foi uma decisão do médico, das pessoas envolvidas, mas considerando que nada é por acaso, aquela mãe, ela, claro, escolheria
que fosse ela que tivesse algum problema e não o filho. E na hora que ele pontuou isso, hoje eu tô emotiva, né? Na hora que ele pontuou isso, porque aquela mulher estava emaranhada com uma percepção, uma significação de que a mãe fosse uma coitadinha de ter ficado como ficou, alguma coisa nesse sentido. E na hora que ele pontuou isso, qual mãe não escolheria se dar em sacrifício, entre aspas, qual mãe não escolheria o filho ao invés dela? E falou assim: veja a grandeza dessa mãe. Veja a grandeza dessa mulher. Para mim, que estava assistindo, que era uma espectadora, assim, eu ressignifiquei a minha percepção daquela mãe que estava naquele campo ali de constelação. Achei, assim, de uma condução, de uma pontuação que fez uma diferença brutal. E essa pessoa que passou por esse processo, por essa constelação, onde a questão central era a percepção da mãe, e isso foi modificado, essa pessoa sentou com uma atmosfera e levantou com outra atmosfera, completamente diferente, muito melhor. Então, ressignificar, meus queridos, é a gente ter a capacidade de enxergar melhor alguma coisa, e a nossa subjetividade nos permite isso, a nossa riqueza nos permite isso. Eu me lembro de uma coisa assim mais suave que aconteceu comigo há um tempo atrás, muito tempo atrás, assim, a gente já está mais perto de 10 anos de casados, eu e o Alessandro. E teve uma época que eu tinha trocado um carro e ele dirigia muito carro, eu não contei para ele que eu ia falar dessa história. Vamos ver como é que vai ser. Aliás, eu nunca contei isso para ele. Ele dirigia de um jeito que ele parava segurando o pé na embreagem. E como eu tinha feito um curso na adolescência de mecânica básica para as mulheres, porque eu sou aquela que descobriu que o bom é você não depender dos outros, né? Hoje eu estou mais suave nisso aí, estou mais tranquila com os meus limites, né? De ser humano e de mulher, ficou mais leve. Eu até precisava disso, é mais leve. A gente nunca vai dar conta de tudo. A cooperação humana é fundamental para a gente viver bem, e eu aprendi a usar mais essa capacidade humana de cooperar, para ficar mais leve. Mas, enfim, eu comentei, não pisa na embreagem desse jeito parado no sinaleiro, porque estraga. Ele tá rindo. Ele conhece essa história. E aí, mais ou menos um ano, o carro estragou, a gente levou, a embreagem estragou, a gente levou no mecânico, o carro era novo, o mecânico falou assim: nossa, aqui é mau uso. Eu tasquei-lhe aquela olhada, e aí essa situação, depois que consertou uma vez no mecânico, se ele parasse no sinaleiro dirigindo esse carro, segurando a embreagem, eu ficava brava, eu falava: não faz isso, vai estragar de novo, papapá. E ele discutia que não tinha problema nenhum, porque todos os carros ele dirigia daquele jeito, os carros dele não estragavam a embreagem, que o problema não era isso, o problema era do carro, não era o jeito que ele dirigia muito esse carro na época, porque era um carro maior, a gente saía mais nele, e sempre que eu tô com ele, eu prefiro que ele vá dirigir. E ele dirige de boa. E aí, tirando esse probleminha da embreagem. E aí, para resumir, um dia eu conversando com um amigo nosso querido, engraçado, e uma pessoa que eu respeito, e eu falando assim: porque o Alessandro às vezes é muito cabeça dura, e olha só essa história dessa embreagem, contei essa história da embreagem. E ele continua pisando na embreagem, acha que não tem problema, e acha que o mecânico tá errado, acha que eu tô errado, isso é um absurdo, isso é porque ele é cabeça dura, ppp, papapá, isso tem uns 5 anos atrás, mais ou menos. E aí, esse amigo caiu na risada do jeito que a gente estava conversando e falou assim: você tem que agradecer ele. Eu falei: cara, cabeça dura, estragou a embreagem do carro, como é que é a história de agradecer? Como assim? Ele falou assim: ele é um instrumento para a sua evolução espiritual. E aí eu dei uma risadinha na hora, mas aquilo me pegou. E aí, quando ele ia pisar na embreagem, ou qualquer outra pisada de embreagem, eu olhava, ao invés de eu ficar chateada, de eu ficar com raiva, eu lembrava da risada do meu amigo dizendo que ele era um instrumento de evolução, um instrumento de evolução espiritual para mim. E eu começava a rir, e eu não entrava num lugar de dor, de sofrimento. Fazia o que eu podia para solucionar e tal. Hoje o carro é automático, então essa história da embreagem
tá resolvida, mas ficou mais suave depois que eu saí de um lugar onde eu fazia um determinado julgamento, onde eu enxergava de um ângulo, fazia um determinado julgamento e tinha determinados sentimentos e reações. A gente teve alguma discussão por conta disso. E isso é com tudo na vida. A maneira como a gente enxerga as coisas, ela vai dar o colorido, né, daquela situação. Então, a cor que você está enxergando está te satisfazendo? Se não está, você pode por si só conseguir mudar com reflexão, com meditação, conversando com um amigo bacana, assistindo um bom filme, você pode, mas você pode lançar a mão também de alguns profissionais, de alguns especialistas da área do comportamento, para auxiliar você a olhar outros ângulos. Eu me lembro uma vez que eu estava atendendo também um rapaz que tinha muito problema relacionado à mãe, ele era casado e a mãe tinha muito problema, e ele acudia muito à mãe, e isso interferia. E aí ele estava reclamando da mãe, quando num determinado momento, do jeito que ele estava dizendo, né, de todo o peso, num determinado momento eu falei assim, espera aí, primeiro separa um pouco o ser humano e a mãe. Porque olha como é que é a sua vida, olha como é que é você. Você acha que ela foi uma boa mãe? Como uma mãe, ela é muito competente, ela foi muito competente. Agora, como mulher, é outra história. E isso não compete a você. E ele falou assim, nossa, parece que eu tirei umas 10 toneladas das minhas costas, porque estava tudo misturado, estava tudo desorganizado. Então, quando a gente enxerga outros ângulos e reorganiza, a gente ressignifica, a gente também fica mais leve, além de enxergar as coisas com mais colorido. E aí tem muita, e aí tem muita gente querida aqui. E fica então, meus queridos, a última frase que eu queria dizer. Muitas vezes, a nossa maior dor pode virar a nossa maior força. O soro antiofídico das cobras, ele é a grande prova de que a gente extrai o remédio do veneno. Ele é esse processo químico. Nós podemos fazer esse processo subjetivo, usando referências que nos auxiliem, de amigos, de filosofia, de arte, de psicologia, de esporte. Então, eu desejo que vocês encontrem referências grandes que auxiliem vocês a fazer esse processo. Parece que tem uma pergunta. Quando a gente tem uma dor, tem um trauma, a gente consegue ressignificar não brigando com a realidade. Porque fato é fato. O fato do passado, a minha não aceitação, a minha dor, a minha revolta, não vai mudar o fato. Então, isso é um desperdício de tempo e de energia. Quem briga com a realidade é a criança onipotente em nós. O adulto concorda com a realidade do jeito que é. Então, a gente faz um movimento, eu concordo com tudo que é, para poder seguir adiante. E aí, para a gente concordar e seguir adiante, a gente altera esse significado, extraindo o aprendizado daquilo, extraindo algum ganho daquilo. Então, a gente se livra de traumas quando a gente, ao invés de olhar a perda, a dor, a gente olha o ganho, a gente olha o enriquecimento que houve a partir daquilo. Ok? Às vezes é difícil, às vezes a gente precisa de ajuda. E tá cheio de oportunidades da gente ser ajudado aí. Gente, um beijo grande e até a próxima. Hoje foi essa conversa de ressignificar.